E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje o filme da vez é de aventura e suspense chamado Limite Vertical. Então fiquem ligados e vamos juntos para mais esse recap. No Parque Tribal de Monument Valley, nos Estados Unidos, vemos uma águia voando por entre as incríveis formações rochosas desse lugar surreal, quando logo conhecemos um grupo de alpinistas. O primeiro se chama Peter, no qual estava tirando algumas fotos, e a equipe que está com ele escalando aquela montanha é sua irmã Annie e seu pai chamado Royce, um experiente alpinista. Ele passa algumas instruções para seus filhos enquanto eles brincam tentando adivinhar nomes de músicas pelas suas letras. Porém sua animação bruscamente se vai quando de repente dois alpinistas amadores que estavam mais acima acidentalmente se desprendem e caem para a morte. Porém eles saem arrastando a família também, no qual a corda engancha no pai de Peter. Onde nisso todos agora ficam pendurados na face da montanha somente por uma única corda para segurar todo aquele peso. As coisas ficam ainda piores quando os alpinistas amadores não param de se mexer bruscamente, mesmo Royce falando para eles ficarem parados, o que consequentemente faz com que o gancho da corda comece a se soltar. Então durante mais um puxão forte, Royce não aguenta e se encurva, fazendo assim os dois homens que estavam presos a ele caírem de vez. Royce então pede a Annie para tentar prender mais um gancho na fenda da rocha, mas estava muito longe para ela alcançar, mesmo se esforçando bastante para conseguir. Então, não vendo nenhuma outra escolha, Royce manda que Peter pegue a sua faca e corte a corda para deixá-lo cair a fim de salvar ele e sua irmã. Peter fica em desespero, pois não quer fazer isso e perder seu pai. Mas Royce grita com ele para ele cortar logo de uma vez, pois senão todos iriam cair. Então, depois de grande aflição e muita insistência de Royce, Peter corta a corda onde Royce tem o seu fim trágico, mas salvou seus dois filhos. 3 anos depois, no Baixo Himalaia, Peter está tirando algumas fotos de gatos selvagens lutando na neve. Durante as fotos, seu ajudante é distraído por alguns barulhos de explosões e tropeça, ferindo assim sua perna numa rocha. Ele então é levado de helicóptero, onde o piloto fala para Peter que sua irmã Annie tinha chegado a semana passada. Ele explica que Annie está liderando uma equipe de documentaristas até a montanha, onde esta equipe pertence ao bilionário chamado Elliot Vaughn, que escapou da morte há 4 anos atrás quando ele fazia parte de uma equipe que tentou escalar a face sul de uma montanha, ficando a 800 metros do cume quando o tempo fechou. Eles passaram 24 horas na zona da morte, mas na manhã seguinte Elliot conseguiu descer da montanha. Então com isso, todos agora consideram ele um ótimo alpinista. O helicóptero pousa entre um monte de tendas e pessoas que acampavam ali. Annie nesse momento está sendo informada sobre um ciclone iminente quando Peter entra em sua tenda. Ela parece ficar muito surpresa ao vê-lo e Peter diz que seu pai ficaria muito orgulhoso dela. A equipe de Annie planeja sair na manhã seguinte para escalarem a montanha chamada K2, uma das mais famosas e altas do mundo. Peter então questiona Annie sobre as motivações de Elliot subir aquele monte. Enquanto isso, longe do grupo principal, somos apresentados a 2 irmãos, Malcolm e Cyril, que estão sentados bebendo, porém de uma forma nada comum para o ambiente em que estão, deixando claro que são 2 imbecis que com certeza vão causar problemas. As pessoas estão bastante ansiosas para verem chegar Elliot e sua equipe. Então quando ele chega é recebido por Frank, um alpinista veterano que já escalou a montanha 5 vezes. Peter nesse momento entra em uma tenda procurando o comandante da base. Porém em vez disso ele encontra lá uma mulher chamada Monique, que está abrindo algumas cartas e parece bastante frustrada. Ela é a gerente do acampamento base e também uma médica. Ela leva Peter para fora onde ele conhece Skip, o comandante da base daquele acampamento. Ele diz para Peter que Elliot tem que subir a montanha dentro de um prazo, pois está lançando uma nova campanha aérea chamada Majestic Air, no qual ele tem que estar no topo da montanha K2 à medida que o voo inaugural passa por cima dele e sua equipe que estarão acenando para as câmeras. Skip está um pouco frustrado, pois terá o trabalho de guiar até a montanha as pessoas da produção que não são nada indicadas para aquilo. Naquela noite eles comemoram bastante em uma festa. Elliot então interrompe para fazer um discurso delineando seus planos e apresentando seu guia chamado Tom. No entanto, ele é interrompido por um estranho homem que o questiona ironicamente sobre o tempo estar ruim na montanha no dia seguinte, dizendo em seguida que o perigo está lá em cima quando o tempo fechar. Elliot, porém, está confiante na habilidade de Tom e diz que tudo foi muito bem planejado e em seguida a festa continua. Ainda pela madrugada, vemos o mesmo homem que confrontou Elliot subir a montanha sozinho. Annie nesse momento está no computador quando Peter entra. Eles discutem sobre esse homem conhecido como Wick, um alpinista experiente que conseguiu chegar ao topo daquela montanha em 24 horas. Também de como ele conhecia e até serviu no exército junto com o pai deles. Descobrimos aqui que depois da morte de seu pai, Peter não subiu novamente nenhuma outra montanha ou visitou o túmulo dele. Annie fala que continua subindo as montanhas para se sentir mais próxima dele. Aqui entendemos que cada filho decidiu fazer algo para honrar a memória de seu pai. Já pela manhã, Elliot parte em um helicóptero junto com Tom e um outro alpinista chamado Ali, que se despede de seu irmão chamado Karen, e logo em seguida pega um voo.
Annie sai no segundo helicóptero enquanto Peter só a observa meio que preocupado. Depois Peter ajuda Skip a carregar um terceiro helicóptero enquanto ele lhe garante que sua irmã ficará bem. Mais tarde, naquele dia, enquanto Elliot e sua equipe estão subindo, Tom olha apreensivamente para o pico da montanha e percebe que o tempo estava ficando ruim. Porém Elliot, com o acordo de Annie, insistem em continuar. Peter está pronto para partir quando ele vê algo e sai apressadamente do helicóptero. Ele então vai até a estação onde Frank está monitorando o clima e percebe que o tempo estava ficando ruim. Peter exige saber por que sua irmã e a equipe que está com ela não estão voltando. Peter então usa o rádio para contatar Tom e diz para ele que voltem devido ao tempo, mas Elliot ainda insiste em continuar. Poucos momentos depois, o tempo fica muito ruim e Annie desliza para dentro de uma fenda arrastando o resto da equipe. Tom consegue pará-los usando seu machado, mas a corda de Annie se rompe e ela fica dentro da fenda. Todos estão bem, mas de repente acontece uma avalanche e Elliot cai também dentro da fenda onde Annie estava. Como a avalanche estava indo em sua direção, Tom também pula para dentro da fenda para tentar se salvar. O restante da equipe, por outro lado, por estarem um pouco distantes, não têm tanta sorte e são mortos na avalanche. Agora Elliot, Annie e Tom ficam presos dentro de uma caverna. Tom, porém, está gravemente ferido e os rádios ficam sem sinal. Peter então de repente tem a ideia de enviar uma mensagem usando o código Morse como seu pai os fez aprender quando crianças. Com isso, Annie pôde entender o sinal e responder que estavam presos dentro de uma caverna, informando que havia 3 sobreviventes. Todos no acampamento base, entendendo a situação, torcem pelos sobreviventes. Porém, Karen está triste quando percebe que seu irmão Ali provavelmente está morto. Depois, Peter propõe formar uma equipe de resgate para salvarem os sobreviventes, mas é recebido com pouco entusiasmo. Skip então explica para Peter que é loucura montar uma equipe de resgate, pois precisam de um espaço de tempo de 36 horas para chegarem até eles e salvá-los. Sendo que os que estão presos na caverna naquela altitude, se não se hidratarem, os pulmões se encherão de líquido e poderão morrer em 12 horas com um edema pulmonar. Peter então lembra e menciona que Wick subiu a montanha em 24 horas. Depois ele tem uma outra ideia e vão se encontrar com o Coronel Salim do exército paquistanês, que mostra a eles uma caixa contendo vários frascos com nitroglicerina altamente explosiva dentro. Peter planeja usar esse líquido explosivo para ajudar no resgate, rompendo as rochas que os prendem. Salim, porém, os lembra que isso não é autorizado pelo governo paquistanês, mas estava disposto a deixar que ele levasse um pouco para ajudá-lo. Enquanto iam voltando para saírem, Skip está prestes a pegar um dos recipientes quando o Major Rasul percebe que ele tinha pisado sobre um pouco do líquido explosivo vazado no chão. Eles então cuidadosamente removem sua bota e a jogam longe na neve, na qual explode na hora quando impacta com o chão. Mais tarde, Peter se dirige à multidão e convoca algumas pessoas para fazerem parte da equipe com ele e Skip. Karen, Malcolm e Cyril concordam em se juntarem a eles, mas ainda faltava mais uma pessoa para fechar a quantidade certa. Enquanto isso, presos dentro da caverna no alto da montanha, vemos que Tom está gravemente doente. Elliot então estabelece um cronograma de sobrevivência, incluindo quando eles vão beber água e injetar-se com um medicamento chamado Dex em último caso. Nesse momento, no acampamento base, suas últimas coordenadas da equipe perdida são conhecidas e analisadas por Skip e Peter, que tentam bolar um plano onde usarão um helicóptero para subirem o máximo que der, mas percebem que precisarão da ajuda de Wick. Skip então explica a Peter que há 4 anos atrás uma equipe de alpinistas ficaram presos no topo da montanha, na qual a esposa de Wick estava junto. Então Wick, mesmo sabendo que não conseguiria resgatá-la, foi mesmo assim e acabou perdendo alguns dedos do pé com isso, mas por fim conseguiu salvar 3 pessoas, porém nunca conseguiu encontrar sua esposa. Então ele frequentemente sobe a montanha até hoje procurando o corpo dela. O grupo de 5 ao amanhecer sai com 3 recipientes de nitroglicerina. Ao entrar no helicóptero, Monique estava esperando por eles, pois decidiu ir também no resgate. Enquanto isso, Elliot e Annie discutem a condição de Tom. Elliot quase deixa cair alguns suprimentos e viu uma mochila numa fenda. Nesse momento, o helicóptero com a equipe de resgate pousa perto da tenda de Wick, mas ele não está interessado em ajudar. Quando então Skip lhe diz que o pessoal de Elliot está pagando $500 mil para qualquer um disposto a se juntar à equipe de resgate. Com isso, então ele resolve ajudar, porém quer Skip na central de comunicação para coordenar tudo de lá, pois diz que não dá para confiar em ninguém mais para isso. A equipe então é dividida em 3 grupos de 2 que tomarão rotas diferentes para abranger mais território. O helicóptero então os leva o mais alto que pode, mesmo com um tempo ruim. Eles então começam a pular do helicóptero, onde Peter e Wick são os últimos. O helicóptero encontra problemas no motor devido à altitude, ficando muito instável, onde quase fere gravemente Monique com as hélices. Eles se apressam para saírem e Peter quase cai, mas o Wick o salva no último instante. Por fim, todos conseguem saltar e o helicóptero voa para longe. A condição de Tom está deteriorando cada vez mais e rapidamente. Annie então quer injetar nele logo o medicamento, mas Elliot insiste que eles mantenham o cronograma, no qual ele acha que Tom é uma causa perdida. Annie então diz que ele fale isso para o próprio Tom, no qual acha que ele está pedindo-lhe para morrer.
mas Elliot diz a ele que dessa forma está condenando à morte ele e Annie. Malcolm e Karen estão tomando um caminho até a montanha quando Karen para rezar para lá enquanto Malcolm somente zomba dele. Enquanto isso, no acampamento base, Skip fala com Wick através do rádio que eles têm somente 48 horas de bom tempo. Wick está escalando com Peter e diz a ele que ele precisa escalar mais rápido. Quando então um breve argumento se segue entre os dois e Wick ameaça voltar. De repente Peter quase cai, mas Wick o salva. Ele diz a Peter que ele fez a coisa certa cortando a corda do pai dele, no qual se ele quem estivesse com a faca, ele mesmo teria cortado. Já reconciliados, eles então continuam a subida. Elliot nesse momento percebe que Annie estava sangrando e está contraindo edema. Tom então diz a Elliot que Annie deve tomar a vacina Dex, mas novamente ele insiste em manter o cronograma. Annie diz a Elliot que se eles querem sobreviver, eles precisam recuperar a mochila que viram anteriormente. Enquanto isso, Monique e Círio estão escalando juntos. Quando ele cai, escorrega na neve por um longo trecho, mas por fim consegue usar seu machado para parar de cair, ficando pendurado na beira de um penhasco com a mochila contendo o frasco de nitroglicerina. Monique corre para ajudá-lo, mas a beira do penhasco está começando a quebrar. Então, com muito cuidado, ela consegue enganchar uma corda no machado de Círio bem a tempo. Quando então a ponta do penhasco desaba e eles dois ficam pendurados, sendo segurados apenas pelo machado dela com a corda. Ela então balança a corda para que Círio possa alcançar uma borda e depois de algumas tentativas ele consegue. Porém, o recipiente de nitroglicerina cai de sua mochila. Eles então se desesperam e tentam escalar a montanha o mais rápido que podem para saírem dali antes que a explosão aconteça. Mas inevitavelmente o frasco atinge o chão, causando uma grande explosão, gerando deslizamento de neve dentro da caverna onde estavam os sobreviventes, na qual faz Annie cair, mas Elliot a segura. Enquanto lá fora Monique tenta se segurar para não cair devido ao forte e quente vento da explosão que começa a atingi-los. Após alguns momentos, Monique começa a chamar por Círio e ele aparece no topo da face do penhasco, no qual conseguiu subir e joga uma corda para que ela suba também. No entanto, a explosão causa uma avalanche que logo chega e ele é varrido do penhasco para a morte. Peter quer voltar para ajudá-los, mas Wick acredita que eles já podem estar mortos, mas Annie não. Enquanto isso, Annie conseguiu pegar a mochila e vê que ela pertencia ao irmão de Karen. Ela encontra mais medicamentos Dex nessa mochila e usa em si mesma. Monique continua subindo a face do penhasco e depois se encontra com Peter, que a ajuda a colocar os ossos de seu dedo quebrado no lugar. Malcolm nesse momento está perturbado por conta que seu irmão está morto, mas decide continuar de qualquer maneira. Já no acampamento base, vemos um pouco de nitroglicerina que ficou exposta, deixada à luz do sol, quando de repente ela explode violentamente, lançando o Coronel Salim, que estava longe, ao chão. Logo a equipe da base informa sobre isso à equipe de Peter, que corre para colocar o frasco na sombra, cobrindo de gelo. Monique tenta alertar Malcolm sobre isso, mas o rádio deles, que estava com Karen, está desligado. Peter corre para encontrá-los ao longe e eles finalmente conseguem passar essa informação para eles, que correm para deixar o frasco na sombra. No entanto, eles não percebem que o recipiente rachou, no qual o líquido explosivo vaza através da neve para a luz do sol e explode e mata os dois, causando assim também uma avalanche. Enquanto isso, um corpo congelado foi descoberto na neve por Monique, que porém se tratava da esposa de Wick. Peter depois chega e ele revela que ela estava na equipe de Elliot em sua expedição anterior há 4 anos atrás, quando ele descobre que seu suprimento de Dex estava faltando. Ele percebe que Elliot deve ter roubado para si mesmo e assim causou a morte dela. Peter então percebe que Wick estava procurando vingança por isso. Já à noite, Annie entra em contato com Peter e diz a ele que não há esperança para ela e que ele voltasse. Eles então compartilham um momento terno entre eles enquanto Monique escuta. Já mais tarde, enquanto Annie dormia, Elliot injeta-se nele mesmo com Dex e em seguida mata silenciosamente Tom. Na manhã seguinte, Wick está pronto para partir, mas descobre que Peter e Monique já partiram sem ele. Annie descobre que Tom está morto e ataca Elliot achando que ele o matou. Isso faz com que alguma neve caia de cima e uma lacuna para a superfície é revelada. Eles então têm a ideia de passar algo através da lacuna para atrair a atenção do grupo de resgate. Elliot drena um pouco de sangue de Tom para um saco, depois o enviam para cima, estourando com um sinalizador acoplado, deixando assim evidente sua localização na neve acima deles. Depois de um tempo, Peter e Monique veem o sangue na neve e jogam um papel dentro da caverna, sinalizando que haverá uma explosão. Eles derramam um pouco de nitroglicerina na neve em cima e definem um detonador. A explosão então acontece ampliando a abertura e um sistema de corda é montado para puxar Annie através do buraco. Porém agora ela está quase inconsciente e eles quase deixam ela cair, mas Wick chega bem a tempo para garantir que o resgate dê certo. Em seguida, Wick desce para a caverna e confronta Elliot, que tenta atacá-lo com um machado. Ele quase cai, mas Wick o segura e o prende numa corda de segurança, dando a entender que ele não irá se vingar. Eles continuam tentando puxar Annie para cima, mas o equipamento fica solto e todos eles quase deslizam para o fundo da fenda. Wick pensa um pouco e depois corta a corda, onde ele e Elliot caem para sua morte, permitindo assim que os outros escapem. Algumas horas depois, no acampamento base, Monique está cuidando de Annie. Ela beija Peter e depois o deixa para ele se reconciliar com sua irmã.
O filme então termina com Peter prestando seus respeitos àqueles que morreram no K2, incluindo Ikki e sua esposa, os irmãos Karen e Ali, Tom, Malcolm e Sírio.